Sérgio está aflito, pois sente que sua empresa está estagnada e com o orçamento cada dia mais apertado. O que Sérgio ainda não sabe é que a Ecogranito tem soluções que vão auxiliar no aumento da sua produtividade por um preço que cabe no seu bolso. Ecogranito. Surpreenda-se com o original. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Maestria com Glauco. Hoje o programa está incrível. No Caminho com Glauco, eu vou conversar com o Dr. Luiz Jabbour e no Maestria e Você, eu vou falar sobre dúvida e certeza. Olá, pessoal. Hoje no Caminho com Glauco, eu vou conversar com um médico que atua na prática ortomolecular e nutrologia. Eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Luiz Jabbour. Jabbour, pessoal, eu vou chamar ele de Jabbour porque a gente é amigo há alguns anos e a intimidade impera aqui, ok? Tá bom, Jabbour? Jabbour, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Glauco, o prazer é todo meu estar aqui com você hoje, com seus telespectadores. Fica à vontade, não precisa me chamar de doutor, né? Todo mundo que me conhece me chama de Jabbour, é o meu sobrenome e é a maneira como eu sou mais conhecido. E a prática ortomolecular, em termos populares, seria uma prática da medicina onde a gente cuida do corpo como um todo. Hoje, a medicina está muito segmentada. Normalmente, quando a gente vai no médico, eu brinco que às vezes o médico só cuida do dedão do pé direito. Se você tiver com o pé esquerdo, o dedão do pé esquerdo machucado, ele não vai olhar. Então, aconteceu esse processo, a medicina foi se especializando cada vez mais em sub-áreas do corpo humano e parou de olhar o corpo humano como um todo. Então, a prática ortomolecular é uma prática da medicina onde a gente vai examinar o corpo como um todo. E como é que a gente faz isso? Através de uma conversa bem completa, na primeira consulta. Nessa conversa, eu faço várias perguntas para o paciente e essa conversa se chama anamnese. É um termo técnico para dizer, é uma entrevista entre o médico e o paciente. E juntamente com essa primeira conversa, a gente pede uma bateria de exames de sangue e de urina. E com o resultado dos exames em mãos, e nesses exames a gente pede hormônios, vitaminas, minerais, marcadores inflamatórios, marcadores oxidativos, metais pesados, alumínio, chumbo. Hoje a gente está tendo muita contaminação por alumínio, por exemplo, em decorrência dos desodorantes, que tem sais de alumínio. Então, através de uma conversa que normalmente demanda 1h30, que também é diferente da medicina clássica. Na medicina clássica hoje, normalmente os colegas gastam em torno de 10, 15 minutos. E olhe lá. E olhe lá, porque tem que atender um volume grande, porque o plano de saúde às vezes não remunera o médico como ele espera, e tem que fazer uma produtividade para poder... Tem várias questões que se a gente for entrar nessa seara, nós vamos gastar mais um programa. Mas a prática ortomolecular é uma medicina onde a gente trabalha com calma, entende o paciente, psicologicamente, fisicamente, e através dos exames hormonalmente do ponto de vista de vitaminas e minerais. Em termos práticos, é uma medicina que procura cuidar do paciente de maneira global, de maneira holística. Eu sou médico com formação clássica em medicina e depois eu fui fazer a prática ortomolecular, a nutrologia e ainda fiz anti-envelhecimento na Europa e fiz também com o Dr. Laí Ribeiro um curso que se chama Manutenção da Saúde e Prevenção das Doenças Relacionadas à Idade. E como é que tudo isso surgiu? Porque é uma área diferente da medicina, né? A prática ortomolecular. Isso que eu ia te perguntar, de onde veio essa vontade de fazer a medicina ortomolecular? De onde surgiu? Que é uma prática bem diferente, né? Não é uma prática bem singular, assim, não é isso? Sim, a prática ortomolecular, Glauco, surgiu do seguinte cenário. Eu, aos 18 anos, queria cuidar da minha saúde, envelhecer com saúde. E procurei, na época, um médico especialista em cuidar do envelhecimento, um geriatra. Para minha surpresa, quando eu fui ao consultório do geriatra com 18 anos, ele olhou para mim e falou o seguinte: eu não posso cuidar de você agora. Quando você estiver bem mais velho, por volta dos 40, 50 anos, você retorna, que aí a gente começa a cuidar de você.
Mas a minha ideia era cuidar de maneira profilática. Entendi. Eu acreditava, preventiva. Desde cedo, eu acredito sempre que quanto antes a gente cuidar da saúde, melhor vai ser o envelhecimento. Com certeza. Ó. E depois desse baque, também na época eu acompanhava muito cinema, eu gosto muito de cinema, e via que as estrelas de Hollywood faziam tratamentos anti-aging, anti-envelhecimento. Eu falei, vou me formar em medicina e vou atuar em anti-envelhecimento. Tanto que a primeira pós-graduação que eu fiz foi na Bélgica com o Dr. Thierry Hertog, que é uma referência mundial em anti-envelhecimento. O Dr. Thierry Hertog já é a terceira geração de endocrinologistas, tanto que é muito comum, muitas pessoas confundem, achando que eu sou endocrinologista. Eu não sou endocrinologista. Eu tenho vários mestres que são endocrinologistas, como o próprio Dr. Thierry Hertog. E aí eu fui para a Bélgica, fiz com ele uma especialidade que se chama Anti-Aging, foi minha primeira pós-graduação depois de concluir o curso de medicina. E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu descobri que o Conselho Federal de Medicina não reconhece o Anti-Aging como uma especialidade médica. Daí eu fiquei preocupado, porque eu não poderia exercer aquilo no Brasil. Olha. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz prática ortomolecular com o Dr. Arthur Lemos, que é uma das referências nacionais em prática ortomolecular. Entendi. Então, Jabu, de uma certa forma, você, após a consulta e os resultados, você dá uma equilibrada geral no paciente. Então, a medicina ortomolecular, ela atua em vários campos também, é isso? Exatamente, Glauco. A palavra ortomolecular vem do grego e orto significa correto e molecular, as moléculas. Então, qual é o conceito da prática ortomolecular? Nós colocarmos as moléculas do organismo, que são as vitaminas, os minerais, os hormônios, nos seus níveis ótimos. E para isso, o que a gente faz? O que é bom no organismo, nós vamos trabalhar dentro do nível normal, próximo ao máximo. Concorda comigo? Se é bom, nós queremos no máximo, né? O que é ruim, nós vamos trabalhar próximo do mínimo. E o que não é nem bom nem ruim, nós vamos trabalhar no intermediário. Se você me permite, eu vou te dar um exemplo. Pode. Um exemplo para clarificar para o telespectador. A testosterona para nós homens é um hormônio muito importante. A testosterona, além de melhorar o vigor, o ganho muscular, a libido, que são fatores que as pessoas já conhecem, os dois sítios, os dois lugares que nós temos mais receptores de testosterona no corpo é coração e cérebro. Então, as principais funções da testosterona, além de tudo que a gente citou, é proteger o coração e o cérebro, ok? Então, quando a gente faz um exame e a testosterona está dentro do normal, mais próximo do meio ou para baixo, na curva, nós vamos querer potencializá-la para ela ficar no máximo, se é benéfico. Entendi. Outro exemplo é a estrona. A estrona é um hormônio que todos nós temos, homens e mulheres têm os mesmos hormônios em proporções diferentes. O homem tem testosterona, a mulher tem testosterona. O homem tem mais testosterona que a mulher. A mulher tem progesterona, o homem tem progesterona. A mulher tem mais progesterona que o homem. Todos temos os mesmos hormônios em proporções diferentes. A estrona é um hormônio pró-oncogênico. Quando nós temos a estrona elevada, ela favorece a gente tiver uma célula potencialmente cancerosa, dessa célula evoluir. Então, a estrona nós vamos trabalhar para manter no mínimo. Se é um hormônio perigoso, nós vamos mantê-lo no mínimo. Outro exemplo é o cortisol. O cortisol, chamado hormônio do estresse, né? Popularmente, as pessoas conhecem o cortisol. Escutam falar que quando estão estressados, o cortisol se altera. O cortisol, ele não pode ser muito alto, porque realmente ele ajuda a diminuir a densidade dos ossos, ajuda a diminuir músculo, mas ele também, Glauco, não pode ser muito baixo. Porque se ele for muito baixo, ele nos ajuda contra uma infecção, um vírus, uma bactéria. Entendi. Então, o cortisol, nós não vamos mantê-lo nem muito no alto, nem muito no baixo. Nós vamos manter no intermediário. Então, esse é que é o trabalho da prática ortomolecular dentro da medicina. Entendi. É quando temos o resultado dos exames em mãos, potencializar no máximo o que é bom, trabalhar no mínimo o que é ruim e manter no intermediário o que a gente precisa naquele ponto. Entendi. E Jabu, você falou da questão da testosterona e usou a palavra libido, né? Eu acredito que
o homem ele tem um certo preconceito de procurar para essa questão da libido, do desempenho sexual. Como que é isso? Como que é essa procura e como que você quebra esse tabu do homem, né? Esse preconceito? Glauco, você está certíssimo. Felizmente, no mundo contemporâneo, os homens têm vindo cada vez mais ao Instituto. Mas eu sempre brinco que nós homens, normalmente, só vamos ao médico quando temos um infarto e vamos assim contrariados. Normalmente porque a esposa ou alguém está levando. O homem é aquele jogo duro. Por que isso? Culturalmente, desde muito nova, as mulheres costumam ir ao médico. Assim que elas têm a primeira menstruação, a mãe leva para ver se está tudo bem. Mulher costuma ir ao ginecologista anualmente para fazer os exames, ver como é que está o organismo. É uma prática que a avó ensina para a mãe ensina para a filha. É cultural a mulher ir no médico desde a primeira menstruação, que chama menarca. Já o homem não tem essa cultura. Antigamente, o homem não poderia demonstrar nenhum tipo de fragilidade. Não que ir ao médico seja qualquer fragilidade. Mas a gente veio de uma cultura arraigada, onde o homem tem que se fazer de durão. E graças a Deus, isso tem mudado cada vez mais. Hoje, aqui no Instituto, nós temos mais ou menos 60%, 55%, 60% de mulheres e 45%, 45% dos homens. Então, eu acredito que esse perfil já está mudando e que os homens, graças a Deus, têm se cuidado cada vez mais e têm descoberto a importância disso. Afinal, em pleno século XXI, a longevidade é um dos maiores patrimônios que a gente tem. Com certeza. Hoje nós já temos tecnologia para aumentar a nossa longevidade. O importante é nós sabermos usar essa tecnologia. Concorda? Entendi. Concordo. E Jabu, me responde uma coisa. Qual a idade ideal para o homem procurar você para a questão da libido sexual, do desempenho sexual? Que para o homem é muito importante. Qual que é a idade correta? O que você acha? Glauco, eu acho o seguinte. Primeiro eu vou responder em linhas gerais. Eu fui ao médico com 18 anos. E eu acho que eu estava certo. Hoje, depois de ter feito medicina, ter feito essas pós-graduações, a recomendação hoje é o seguinte: a partir dos 20 anos, todos os nossos hormônios começam a cair. Por quê? Como é que a natureza interpreta? Nós nascemos, a mulher por volta dos 13, 14, até os 16 anos entra na puberdade. O homem um pouco mais tardiamente, por volta dos 16, 18 anos, entra na puberdade do que a mulher. Mas a natureza entende o seguinte: a mulher a partir dos 13 anos em média e o homem a partir dos 16 já estão aptos para transmitir o seu gene para frente. Então a própria natureza, fisiologicamente, a partir dos 20 anos, começa a desligar os nossos botões para nós envelhecermos e morrermos. Quais são esses botões que a natureza tem? As glândulas. As nossas glândulas, elas só vão ficando mais velhas. A gente ainda não tem hoje na medicina uma tecnologia para regenerar a glândula. Mas hoje nós temos a tecnologia dos hormônios, porque à medida em que a glândula vai entrando em processo de falência, ela vai produzindo cada vez menos hormônios. Então, respondendo sua pergunta, tanto para homens quanto para as mulheres, a partir dos 20 anos, os hormônios começam a cair. Dos 20 aos 30 anos, de maneira menos acentuada, e dos 30 anos para frente de maneira mais acentuada. É um gráfico que é uma reta e depois uma reta mais brusca. Então, de maneira geral, a recomendação seria começar por volta dos 20 anos de maneira geral. Por quê? Dessa maneira, a gente não perde o que a gente chama na medicina de janela de oportunidade. Janela. O que são as janelas de oportunidade? Um exemplo didático. Muitas pessoas, gostam de fazer botox para prevenir linhas de expressão. O botox ele deve ser feito antes de aparecer as rugas mais profundas. É como uma folha de papel. Dependendo do ponto em que a folha já foi amassada, por mais que a pessoa faça depois do procedimento, talvez não consiga recuperar aquilo que já ficou marcado no organismo. Então, o ideal, respondendo a sua pergunta, seria por volta dos 20 anos, quando começa a ter o declínio, já começar a fazer um acompanhamento para se manter na crista da onda, para não ter uma queda e depois voltar para o seu auge. Entendi. Mas a pessoa que começa mais tardiamente, sempre é tempo para cuidar da saúde, A pessoa que começa mais tardiamente, ela sente uma diferença maior, porque ela sai de um delta, ela já está aqui mais embaixo, e ela vai voltar para um patamar melhor do que ela está. Então, muitas vezes, essa pessoa sente uma diferença mais palpável no tratamento. Agora, do ponto de vista do homem,
Como a primeira queda é mais amena e a segunda queda é mais brusca a partir dos 30 anos, então dos 20 aos 30, uma queda mais amena. A partir dos 30, uma queda mais brusca. A recomendação seria vir a partir, pelo menos, dos 30 anos de idade. Entendi. Quanto antes, melhor. Claro que a todo momento é tempo de cuidar da saúde. Mas se a gente começar a intervir enquanto ainda estiver no auge, nós vamos manter isso por mais tempo. Muitas vezes, depois de um declínio, a gente consegue recuperar, mas não consegue estabelecer esse status quo, voltar para esse ponto de saúde perfeita. Entendi. E relacionado a isso, a questão da obesidade. Eu acredito que muita gente procura você para emagrecer. Como que é isso? Glauco, hoje a obesidade é um dos principais gargalos para a longevidade. Toda vez eu falo para os meus pacientes o seguinte: emagrecer, claro que tem a questão estética que é importante, e o ser humano é muito movido pela questão estética, todo mundo quer ficar bem, mas hoje o emagrecimento é um procedimento que traz uma melhora global para a saúde. Quando a gente emagrece, o tecido adiposo ele é pró-inflamatório, o tecido adiposo ele é pró-oncogênico. Então a gente previne inflamação ao emagrecer, a gente previne risco de câncer. O emagrecimento fortalece o sistema imunológico, que nesse momento agora de Covid é um parâmetro muito importante. Muito importante, é. Tira peso do coração, quanto mais massa a gente tem, mais a bomba tem que trabalhar. Emagrecer previne o diabetes tipo 2, que é a resistência periférica à insulina. Melhora o colesterol. Então vários caminhos passam pelo emagrecimento. Então, emagrecer é um dos pilares principais do nosso tratamento aqui no Instituto. E nós desenvolvemos para isso um programa que são 4 meses de acompanhamento. Por quê? A gente fala sempre o seguinte, todo mundo sabe, emagrecer não é fácil, mas não é o mais difícil. O mais difícil é emagrecer e manter o resultado. Concorda comigo? Com certeza. Para a gente não ficar tendo o chamado efeito sanfona. E aí os estudos sugerem, Glauco, que a gente precisa emagrecer e se manter magro por pelo menos 3 meses para regular o hipotálamo, para o hipotálamo entender que aquele é o novo peso dele. E aí nós desenvolvemos um programa de emagrecimento dentro da prática ortomolecular e da nutrologia, que é uma das pós-graduações que eu tenho, onde no primeiro mês o paciente emagrece entre 5% e 10% do peso dele. Nossa, que ótimo. Então, um paciente, por exemplo, do sexo masculino, pesando 100 quilos, ele vai emagrecer no primeiro mês entre 5 e 10 quilos. Uma mulher pesando 70, 80 quilos, ela vai emagrecer entre 7 e 8 quilos no primeiro mês. E nos meses seguintes, a gente consolida isso e continua perdendo gordura e ganhando músculo, porque músculo é tecido metabólico ativo. O músculo acelera o metabolismo, o músculo previne osteopenia, previne osteoporose. Então nós temos também que emagrecer mantendo ou aumentando a massa muscular. Muitas pessoas, Glauco, às vezes fazem uma dieta, sobem na balança e vem o peso descendo, mas não sabem se eles estão sacrificando músculo ou gordura. Emagrecer perdendo músculo não é saúde. Então aqui a gente tem um aparelho que chama bioimpedância, que faz a leitura da composição corporal. Entendi. E através desta leitura a gente vai fazendo esse programa e tirando a gordura do organismo e mantendo e aumentando um pouco a massa muscular. E é um pilar fundamental para a longevidade, para a saúde, é o emagrecimento. E pessoal, eu vou falar um segredinho para vocês. Eu vou fazer, a partir de hoje, esse programa de 4 meses com o Dr. Jabu e tenho certeza que o resultado vai ser próspero e vocês vão conferir daqui a 4 meses, hein? Marca a data de hoje. Jabu, estou nas suas mãos, hein? Glauco, vai ser uma honra cuidar de você, meu amigo. Eu sei que você está motivado, eu sei que quando você quer, você faz bem feito. E eu sempre falo, Glauco, que um dos principais elementos para se ter sucesso nesse tratamento do emagrecimento ou qualquer um é a força de vontade do paciente. E para isso, uma das vantagens é que no nosso programa, o paciente vê o peso descendo todos os dias. Nós, seres humanos, quando nós vemos resultados, a gente fica motivado. Com certeza. Não tem nada pior do que fazer 1 mês de dieta, subir na balança e baixar 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, que seja. Concorda comigo? Com certeza. Então, antes da gente começar oficialmente, você me perguntou, né? Qual é um dos segredos do programa? Do programa. Um dos segredos, acho que o maior segredo é o paciente se sentir motivado. Quando o paciente acorda no programa, você vai fazer e os telespectadores vão acompanhar com você. Eu peço para no primeiro mês, todos os dias, o paciente me mandar o peso ao acordar.
Isso já cria um compromisso dele com ele mesmo e dele comigo. Nossa, é um mega compromisso. Este programa, ele tem vários componentes psicológicos que foram traçados para ter esse êxito, para incentivar o paciente. E todos os dias, quando você vê o peso descendo, a gente quebra aquele ciclo vicioso e entramos no ciclo virtuoso. E esse é um dos principais segredos do sucesso do nosso programa. Por que as pessoas vêm aqui e aderem ao programa? Por que muitas vezes, e é uma coisa comum, às vezes o paciente se auto-sabotar em casa? Com certeza, é muito comum, né? Neste programa, no primeiro mês, você vai mandar o peso todos os dias e eu vou te ver semanalmente aqui no Instituto para nós fazermos uma bioimpedância e uma consulta para ver seu acompanhamento. Olha. Agora você tem uma responsabilidade comigo e com os telespectadores. Nossa, pessoal, agora virou uma questão de honra mesmo. Mas que bacana, eu acredito que assim, essa insatisfação do paciente é porque ele se sabota mesmo, né, Jabu? Ele em casa, como ele não tem essa vigília, né? Mas com esse comprometimento já melhora bastante, né, essa questão da sabotagem, né? Com certeza, Glauco, isso é muito importante e o paciente precisa dessa motivação inicial para ele andar nos trilhos e ver que ele é capaz de conseguir os objetivos. E eu tenho, inclusive, pacientes que são psicólogos que falam que depois que fizeram o programa, eles conseguiram organizar várias coisas no âmbito da vida em geral. Porque ao quebrar o ciclo vicioso e ir para o ciclo virtuoso, a gente melhora tudo, memória, concentração, poder de organização, a vida melhora como um todo. Então, vai ser uma honra cuidar de você, tenho certeza que vai ser próspero, como você falou, e que você vai brilhar, meu amigo. Ah, que ótimo. Jabu, olha, muito obrigado pelo papo. Gente, olha, Jabu é isso aí. Jabu é juventude, é saúde, é tudo de bom. Doutor Jabu, muito obrigado, querido. Glauco, eu que agradeço. É uma honra estar no seu programa. Sou seu fã de carteirinha, você sabe disso. E vai ser uma honra cuidar da sua saúde, meu amigo. Vamos juntos nesse caminho. Pessoal, e o endereço do Instituto Luiz Jabu está por aqui pela telinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo No Caminho com Glauco. Qual que é a diferença entre a dúvida e a certeza? Bom, está meio que na cara, mas vou falar só para vocês entenderem melhor. Vamos supor que seu filho esteja com nota ruim em matemática. Você está desconfiando disso. Ele não está bom em matemática. Aí, quando chega o fim do bimestre, vai chegar o boletim. Quando você pega o boletim, você vê a nota vermelha de matemática. Então, nesse momento, nesse exato momento, a dúvida acabou. Ele está ruim em matemática. E isso pede o quê? Pede uma providência. E o que é uma providência para o universo? É uma decisão. Então, a diferença está justamente aí. A dúvida, ela não tem decisão. Ela não tem decisão por quê? Ela ramifica em vários caminhos. E a certeza não. Ela impera e pede uma decisão. E pessoal, a gente já acorda na vida decidindo coisas. A vida é uma eterna dúvida que impera decisões. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E toda dúvida tem ramificações. Ou seja, se eu estou com uma dúvida X, eu posso seguir o caminho A, B ou C. Qualquer um dos caminhos que eu escolha, eu vou estar matando 2 ou 3 que eu podia ter escolhido. Concordam, pessoal? E esse que é o grande problema da dúvida. É que o ser humano, ele não nasceu, ele não deseja e ele não quer perder. Eu vou dar exemplo. Você é solteiro ou solteira. Aí você tem uma liberdade plena na sua vida, concorda? Você está livre, você pode ficar com quem você quiser, não dá satisfação. Se você escolheu estar com alguém, está aí namorando alguém, ou está casado com alguém, essa liberdade, ela vai ficar um pouco limitada, concorda? Não quer dizer que você não a tenha mais, mas você não vai poder ficar sassaricando por aí, porque você escolheu uma pessoa para estar do seu lado. Qual que é a vantagem dessa escolha de você estar com alguém? É que quando você chegar em casa, você vai ter um colo para deitar, para rir, para conversar, para chorar, para tudo. E quando você está solteira ou solteiro, você chega em casa e a solidão geralmente impera. A não ser que você more com a sua família, ainda assim, o lado afetivo ele é muito importante para a vida do ser humano. Acontece que a pessoa não quer perder, né, pessoal? Ela quer ter os dois. Ela quer ter uma pessoa
para deitar no colo, para desabafar, para rir, para chorar e quer sassaricar também. Esse é o grande problema do mundo moderno, né? As pessoas não querem perder. E, infelizmente, tem uma frase que é muito coerente e muito certa. Toda escolha tem uma perda. Então, quando a certeza impera, você já elimina uma carga pesada que estava em cima de você. E agora vem as consequências disso. E por pior que sejam as consequências, é melhor do que você ficar na dúvida. É um assunto meio complexo, né, pessoal? Mas é muito simples. O caso é que o ser humano ele tem medo, ele foge da certeza, ele não quer enxergar. É aquele ditado, você finge que me engana e eu finjo que acredito. Isso é muito comum perante as pessoas. Então, resumindo, pessoal, a dúvida é a maior inimiga do ser humano, porque ela não tem decisão, porque ela tem vários caminhos. Agora, a certeza, ela impera, ela pede uma decisão e você tem que ter coragem de tomá-la. Porque por pior que seja a consequência, vai ser melhor, bem melhor. Porque a dúvida, ela vai matando a gente aos pouquinhos, porque ela não tem decisão. E quando nós não decidimos coisas importantes em nossas vidas, a vida, ela paralisa, ela fica neutralizada. E isso não causa prosperidade, isso não gera prosperidade. Eu já falei que a vida, ela é degrau por degrau. A vida, na verdade, é uma grande escada. E a meta de todo mundo é chegar no topo, no último degrau. E cada um tem o seu último degrau. Pensem nisso. A dúvida é a sua maior inimiga e a certeza é a sua melhor amiga, por mais doída que seja. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Maestria e Você. Infelizmente acabou, né, pessoal? Mas não se preocupem, no próximo programa estarei aqui no mesmo horário e no mesmo canal. Sigam nossas redes sociais, tanto no Instagram como no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Beijo! Oi pessoal, hoje no Caminho com Glauco eu tenho o prazer de conversar com um médico que... esqueci a tudo. Pessoal, o endereço da Fundação Luiz Jabbour... meu Deus. Bom, isso vai te encher o saco, não. Isso vai te perturbar, esse pensamento vai te perturbar Infelizmente acabou, mas não se preocupem, no próximo programa estarei aqui no mesmo horário e no mesmo canal. E sigam nossas redes sociais, tanto no Instagram como no nosso canal no YouTube, ok? Até o próximo programa, beijo. Ficou completo. Sérgio está aflito, pois sente que sua empresa está estagnada e com o orçamento cada dia mais apertado. O que Sérgio ainda não sabe é que a Ecogranito tem soluções que vão auxiliar no aumento da sua produtividade por um preço que cabe no seu bolso. Ecogranito. Surpreenda-se com o original.